nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, desde que Cristina supostamente perdeu o bebê, Eduardo passou a desconfiar de que Cristina estava mentindo. E após pesquisar, Eduardo descobriu a farsa de Cristina e Débora para enganar Rafael. Eduardo então decide contar toda a verdade para o amigo. Porém, Débora e Cristina armam um plano e fazem acreditar que Eduardo o traiu. Mas antes da gente continuar com o vídeo, deixe seu like que me ajuda demais. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Alma Gêmea. Aproveita também e me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual nota a novela está merecendo. E nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Débora e Cristina descobrem que Eduardo acabou descobrindo que a gravidez de Cristina era uma farsa. E temendo ser desmascarada pelo médico, as duas decidem acabar com a amizade de Eduardo com Rafael. E tudo começa quando todos estão sentados à mesa para o café da manhã. Quando Rafael diz: Eduardo disse que queria falar comigo hoje. E Cristina fala: não deve ser nada importante. E Rafael diz: ele estava sério. Quando um médico diz que é importante e que quer falar com você, a gente sempre fica preocupado. E Débora fala: eu espero que não seja nada sobre a saúde da Cristina. Às vezes eu acho o Eduardo tão preocupado com você. E Cristina diz: mamãe, nada mais natural. Eu sofri uma queda séria da escada. Desde aquele dia, o doutor tem se mostrado mais atencioso do que nunca. Vem sempre ver como estou passando. E Rafael fala: é mesmo? Ele vem sempre visitar você? Eu não sabia. E cínica, Cristina fala: sim, não notou? E Rafael diz: não, eu fico o dia todo na estufa. Reparou, Felipe, alguma coisa? E ele diz: não. Desde que terminei com a Mirella, tenho me dedicado mais aos estudos. Passo o dia na escola, na biblioteca. E Débora fala: Rafael, o Eduardo tem vindo com tanta frequência que ontem mesmo a Zulmira o deixou subir direto até o quarto. E Zulmira fala: não, mas eu deixei porque o doutor Eduardo é como se fosse... E acortando, Débora diz: é como eu digo, ele tem vindo sempre. E Rafael, desculpa dizer, mas... se não fosse a Cristina estar casada com você, eu acharia que ele tem uma quedinha por ela. E Rafael fala: não diga isso, Débora. Eu e o Eduardo somos grandes amigos. Somos como irmãos. Com licença. Rafael então vai até a sua estufa e lá começa a se lembrar de Eduardo elogiando Cristina. E ele fala a si mesmo: bobagem, a Débora está me envenenando. Enquanto isso, Cristina e Débora sobem para o quarto. E Cristina diz: plantou a semente, mamãe. E Débora fala: apenas uma centelha de suspeita. Agora vamos para a segunda parte do plano. Vou mandar chamar o Eduardo. Débora então desce à procura de Ivan. E assim que o vê, ela diz: Ivan, vá procurar o doutor Eduardo e diga que a Cristina não está passando bem. E preocupado, Ivan pergunta: ela está mal? Do que se trata? E Débora responde: eu não suporto esse seu olhar de cãozinho apaixonado. Eu não disse que ela está passando mal. Eu preciso atrair o doutor Eduardo até aqui.
ou ele botará tudo a perder. Faça o que eu mandei. E como o combinado, Ivan vai até o consultório de Eduardo, que assim que chega, Judite diz: Doutor Eduardo, esse rapaz o está esperando há um bom tempo. E Eduardo pergunta: Trabalha na casa do Rafael, não é? Eu ia para lá agora mesmo. Eu tenho um assunto importante a tratar com ele. E Ivan responde: Não vim em nome de seu Rafael. Pediram para chamá-lo. A dona Cristina não está se sentindo muito bem. E Eduardo pergunta: O que há com ela? Ivan responde: Não sei, sou só um motorista. A mãe dela pediu que vá diretamente ao quarto dela. E Eduardo fala: Eu vou examinar a Cristina, depois eu falo com o Rafael. Ivan então volta correndo para casa. E assim que ele vê Débora, diz: Ele saiu atrás de mim, no carro dele. Está chegando. E Débora fala: Fique de olho. Quando ele entrar, vá diretamente até a estufa e chame o Rafael. E fale como eu já expliquei. Os dois então saem e Eduardo chega. Ele desce de seu carro e diz a si mesmo: Rafael deve estar na estufa. Depois eu falo com ele. Eu já demorei tempo demais. Contarei tudo sobre a falsa gravidez da Cristina. Eduardo entra na casa e Débora fala: Eduardo, que bom que chegou. A Cristina está lá em cima no quarto. Já sabe o caminho. E ele pergunta: E o Rafael? E Débora responde: Está na estufa. Ele vai ficar contente com a sua visita, mas depois que examinar a Cristina, por favor. Eduardo sobe até o quarto de Cristina, bate na porta e assim que entra, diz: Cristina, pensei que estivesse de cama. Parece bem, está arrumada. E Cristina fala: Eduardo, eu estava à sua espera. Enquanto isso, Ivan vai até a estufa e diz: Seu Rafael, perdoe-me. Acho que está acontecendo algo estranho na casa. Ouvi gritos. Parece que foi a dona Cristina. Rafael então sai correndo. Enquanto isso, no quarto, Cristina beija Eduardo à força e ele fala: Você está louca? O que há? E Cristina diz: Me solta, me larga, me larga. E Eduardo fala: Para, o Rafael é meu amigo. O que há? E gritando, Cristina continua a dizer: Me larga, me larga. Eu vou contar tudo para o Rafael. Me larga. Eduardo então consegue empurrar Cristina, que cai no chão. Ela então rasga o seu vestido. Nisso, Rafael entra no quarto e, ao ver a cena, ele fala: Cristina? Eduardo, o que significa isso? E ela diz: Rafael, ainda bem que chegou. E Eduardo fala: Não é o que você pensa. E Rafael diz: E o que eu devo pensar? O que devo pensar, Eduardo? Entro em casa, escuto minha mulher gritando e vejo a sua boca borrada de batom. Limpe-se, vamos conversar. E Cristina fala: Rafael, eu preciso falar com você primeiro. Eu tenho os meus direitos. E Eduardo diz: Eu não fico mais nem um minuto nessa casa. E firme, Rafael fala: Vai ficar sim. Vai ficar, pois me deve uma explicação. Me espere na sala, por favor. Eduardo desce e, ao ver Débora, ele diz: A senhora e a sua filha não valem nada. Enquanto isso, no quarto,
Rafael pergunta: Você, Cristina, qual é a sua explicação do que aconteceu? E Sonsa, ela responde: Eu? Eu não tenho o que dar explicação nenhuma. Quem tem que dar alguma explicação é o Eduardo. Ele tem vindo muitas vezes com o pretexto de me examinar. E Rafael fala: Isso já me disseram de manhã, Cristina. E ela continua a dizer: A princípio, eu pensava que era simplesmente interesse profissional, ou mesmo por amizade que ele tem a você. Mas depois eu comecei a perceber um olhar ou outro, um toque de mão diferente. Guardei as suspeitas para mim porque, Deus, sempre foram tão amigos, até que hoje o Eduardo entrou aqui quando eu menos esperava e me fez uma declaração de amor. E surpreso, Rafael pergunta: Uma declaração de amor? E cínica, Cristina responde: Sim, e eu nem ia contar a você, Rafael, porque achei que era um erro que ele estava cometendo. Pensei que poderíamos resolver tudo com uma conversa, como pessoas adultas. Mas então ele insistiu e me beijou. E Rafael diz: Cristina, eu vi os lábios dele borrados de batom. E ela fala: Eu tentei me afastar, mas ele tentou. O Eduardo, ele parecia dominado pela paixão. Foi por isso que eu gritei: Rafael, meu marido, eu lamento muito. E Rafael diz: Vai se recompor e depois vai direto para a sala. Rafael desce e fala: Agora vai falar, Eduardo. E ele diz: Foi uma armadilha. A Cristina e a mãe dela prepararam tudo. E Rafael pergunta: E por que elas criariam uma armadilha para você, Eduardo? E cínica, Débora questiona: Sim, por que motivo? Diga, é tão amigo da família. E Eduardo responde: Eu não tenho interesse pela Cristina. E Débora fala: Mas levando em conta que a Vera partiu e que sua esposa tem problemas mentais, eu achei que agora estaria se espelhando na vida do Rafael. Nada mais do que isso. E Eduardo diz: Não banque inocente. Rafael, provavelmente elas ficaram sabendo que eu descobri um segredo sujo da Cristina e que eu ia revelar a você. E Rafael pergunta: Um segredo sujo? E Eduardo diz: Vamos para a estufa. Conversaremos só nós dois. Nisso, Cristina desce e fala: Não, Eduardo. Você disse que tem um segredo sujo meu a revelar. É uma acusação grave. Vai dizer o que é na minha frente. Vamos. Diga. Vamos, Eduardo. Fale o que tem para dizer na minha frente. E Rafael diz: Diga, Eduardo, qual é a sua acusação contra a Cristina? Diga. E Eduardo fala: Rafael, a Cristina nunca esteve grávida. Ela mentiu sobre a gravidez para você o tempo todo. E Cristina diz, dando um tapa na cara de Eduardo: Mas como pode dizer uma coisa dessas? E ele rebate falando: Cristina, você quer provocar uma briga para evitar que eu fale, mas eu não vou cair no seu jogo. E ela diz: Meu jogo? Tentou me beijar e continua me acusando? E Rafael fala: Pare, Cristina. E Eduardo diz: Ela está fingindo, Rafael. Eu descobri que a Cristina é um monstro. Ela criou uma armadilha para separar você da Serena. Jogou o Guto nos braços da Serena. E Cristina fala: Nunca neguei. Eu errei. Errei sim.
mas errei por amor. E Débora diz: e existe uma grande distância entre tentar afastar um casal através de artimanhas de amor e inventar uma gravidez. Mas seria impossível inventar uma gravidez. E Eduardo fala: mas foi isso que ela fez, e certamente ajudada pela senhora. E Cristina diz: mas como pode ser tão mesquinho? Acaba de declarar o seu amor para mim, tentou me beijar e agora me acusa de uma coisa horrível. E Rafael fala: Eduardo, você examinou a Cristina e confirmou que ela estava grávida. Eu cheguei a desconfiar, mas você examinou e confirmou a gravidez mesmo antes de pedir o exame laboratorial. E Eduardo diz: eu tirei a conclusão a partir dos sintomas que ela me descreveu. Não foi um diagnóstico conclusivo, por isso que eu pedi os exames. E Rafael fala: sim, mas você me deu certeza. E Eduardo diz: eu queria que você se acertasse com ela. Eu achava que o casamento era bom para você e tinha quase certeza que ela estava grávida. E Rafael fala: mas quase não é certeza. Eduardo, estava mentindo na época ou está mentindo agora? E Cristina diz: eu fiz o exame que comprovava que eu estava grávida. E Rafael fala: sim, eu vi o resultado do exame. E gritando, Eduardo diz: é falso! Ela mandou outra pessoa no lugar. E Rafael fala: eu vi bem o exame. Era exatamente da mesma data em que eu fui com ela até lá. Eu mesmo fui com ela até lá, Eduardo. E Eduardo diz: é de outro laboratório. E Rafael continua a falar: eu vi o exame e o resultado era positivo. E fingindo, Cristina diz: ai, eu estou tonta, são tantas as mentiras. E Débora fala: respire fundo e se acalme, minha filha. E Eduardo diz: parem de agir como santas. Rafael, provavelmente elas ficaram sabendo que eu descobri tudo e que ia contar para você. E Rafael fala: sim, você disse que queria falar alguma coisa importante comigo. Era esse o assunto? E Eduardo confirma dizendo: era sim. Elas devem ter descoberto e preparado uma armadilha para eu ser pego com a Cristina. E Débora fala: céus, mas como iríamos preparar uma armadilha? E Rafael diz: Eduardo, sabe que costumo ficar na estufa. Eu fiquei esperando por você lá. Se queria falar comigo, por que veio para dentro de casa? E ele responde: porque eu recebi um recado de que a Cristina não estava bem. E mentindo ela fala: eu? Mas eu estava ótima. E Rafael diz: por favor, quem foi te levar o recado? E Eduardo responde: o seu motorista. E Rafael fala: Débora, chame o motorista. Eu quero tirar tudo isso a limpo. Débora concorda, vai até onde o motorista está e diz: Ivan, faça o favor, entre. Ele entra na sala e Rafael fala: por gentileza, Ivan, quero saber exatamente o que fez hoje mais cedo. Ele diz: eu lavei o carro, lustrei. Notou algum risco nele, seu Rafael? E Rafael fala: não se trata disso, Ivan. Quero saber se levou algum recado para o Eduardo hoje mais cedo. E mentindo, Ivan responde: não, não saí. E Eduardo fala: ele está mentindo. E Ivan diz: por que eu mentiria? Não me acuse. Tenho a minha honra.
É sempre assim. A corda sempre arrebenta pro lado fraco. E Rafael fala: eu só quero a verdade, Ivan. Então não levou recado algum? E ele responde: nenhum. E Eduardo diz: ele deve estar mancomunado com elas. Ele foi até lá. Ele disse que a Cristina não estava passando bem. Quando eu cheguei, a dona Débora mandou subir direto para o quarto. E cínica, Débora fala: eu? Meu Deus, mas eu nem ouvi chegar. Eu estava na cozinha com Zulmira e o Eurico. Não levante falso testemunho contra mim. Débora então vai até a cozinha e diz: venham aqui. O Rafael vai lhes fazer umas perguntas. Tomem cuidado com o que vão dizer. Eles chegam na sala e Débora diz: fale, Zulmira. Diga somente a verdade. Eu não estive o tempo todo na cozinha com vocês, dando ordem para o jantar? E Zulmira diz: eu vi a senhora lá fora, enquanto varria o pátio. A senhora até brigou comigo por causa de uma folha que caiu no chão. E Rafael fala: Zulmira, não precisa entrar em detalhes. Eu só quero saber se a Débora estava na cozinha quando o Eduardo chegou. E ela responde: eu não vi o doutor Eduardo chegar. E com medo, Eurico mente dizendo: mas eu vi quando o doutor chegou. A dona Débora estava na cozinha dando ordens para nós. Podemos voltar para a cozinha agora? E Débora fala: eu imagino que esteja satisfeito, Rafael. Podem ir. E Rafael diz: um momento. Acaso ouviram o carro de Ivan sair mais cedo? Zulmira então olha para o irmão, que faz um sinal de não com a cabeça. E ela responde: não, eu não ouvi o meu irmão sair com o carro. E Rafael fala: eu fico grato pelas respostas. Podem ir. Nunca pensei que teria tamanha decepção, Eduardo. E ele diz: Rafael, é uma armadilha. Eu nunca tentaria nada com sua esposa. Eu sou um homem íntegro. E Rafael fala: eu nunca quis falar, mas tenho algo engasgado na minha garganta há muito tempo. Você vivia para cima e para baixo com a minha irmã o tempo todo. Ela era uma mulher livre, estudava dança, mas as pessoas falavam, comentavam, e eu me ressentia. E Eduardo diz: você nunca disse nada a respeito. E Rafael fala: vocês são adultos. Achava que um dia vocês se acertariam. Depois eu fiquei sabendo, para minha decepção, que era casado e que nunca tinha dito nada a ninguém. E Eduardo diz: a Alexandra estava internada no sanatório para doentes mentais. E Rafael fala: sim, mas nem para minha irmã contou a verdade, Eduardo. E ele diz: tudo o que a gente faz na vida conta, não é, Rafael? Agora, por eu não ter contado que eu era casado, você acha que eu estou mentindo, não é? E Rafael continua a falar. Depois tentou namorar a modista, uma moça jovem, cheia de vida e de esperança, mesmo estando casado. E pior, quando sua mulher voltou, iniciou um romance com a minha irmã, a ponto da Vera se sentir obrigada a partir. E Eduardo diz: insisti para que ficasse. E Rafael fala: ah, então queria que ficasse. Queria que ela ficasse e queria ficar também ao mesmo tempo com a sua mulher. Queria ficar com as duas ao mesmo tempo, Eduardo? E como quer agora que eu acredite que não estava correndo atrás da Cristina? E Eduardo diz: ninguém é perfeito. Cometi meus erros, mas o maior de todos foi não ter contado para você
sobre a mentira da Cristina logo que descobri a mentira da gravidez. E Cristina fala: Eduardo foi desmascarado e insiste nesse assunto? E ele diz: a verdade virá à tona, Cristina. E ela fala: por que você não diz a verdade? Por que não confessa que seria capaz de qualquer coisa para destruir o nosso casamento? Já que não podia ficar comigo, não queria que ficasse com mais ninguém, não é? Confesse, doutor Eduardo. E Rafael diz: eu peço que se retire, Eduardo. Era meu melhor amigo. Não imagina o tamanho da minha decepção. Por favor, vá embora da minha casa e não volte nunca mais. E então, sem dizer mais nenhuma palavra, Eduardo vai embora, enquanto Cristina e Débora sorriem satisfeitas. E aí me conta, primeiramente, o que vocês acharam aí do plano da Cristina e da Débora ter dado certo. Vocês acham que realmente elas vão conseguir acabar com a amizade de anos do Rafael e do Eduardo para sempre? Ou não, vocês acham que em algum momento a ficha do Rafael vai cair e ele vai ali procurar o Eduardo sozinho para eles conversarem? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo. Tchau!